Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, compartilhando aí suas experiências a partir do Reino Unido, onde você mora, né? Bom, então você pode então se apresentar como você achar melhor, não é? O que você faz aí, o seu nome. Então fique à vontade para se apresentar. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Obrigada, eu desde já agradeço por me deixar aqui no canal falar sobre as minhas experiências, e a todos no canal também, agradeço. Pronto, o meu nome é Áurea, cresci em Portugal, a minha família é descendência das colónias portuguesas em África, uma delas é Cabo Verde, onde a minha mãe era descendente, o meu pai é português. Eu já não estou em Portugal há uns aninhos, estou a residir no Reino Unido, Inglaterra, em Cambridge, como estávamos a dizer. Faço auxiliar de enfermagem, acompanho os doentes, os idosos. Pronto, tenho estado aqui há um tempinho, mas a minha história começa muito mais atrás, é muito, desde pequenina que eu me senti diferente, que eu sentia que não me encaixava nas coisas, que algo era diferente. Nunca soube muito bem porquê, mas ao crescer, aos bocadinhos, descobri porquê. Certo. Você me falou que teve na sua vida 2 experiências. Essa mais marcante foi aquela que você estava fazendo uma dieta? Foi essa? Sim, essa foi a mais marcante. Eu acho que eu tinha 20 e tal, 28, 29, acho que era isso. Você podia nos contar, então, como foi essa experiência? Naquela altura estava muito na moda a dieta da seiva, né, que a gente só toma suco de limão com água e põe a seiva lá e não come nada o dia todo, se precisa. E eu estava muito brava naquela altura, muito valente para fazer qualquer coisa, porque eu sempre tive problemas de peso, o meu peso sempre oscilava para cima e para baixo. E como eu nunca me encaixava, eu até pensava que era por causa que eu não conseguia perder peso, ou que o meu peso não se encaixava no que a gente chama o normal na sociedade, né? Porque a gente somos um bocadinho muito de olhar o outro e às vezes não somos muito bem compreendidos. E é por isso que há muita gente em depressão e não se consegue expressar às vezes. E eu estava nessa situação, naquela altura ainda não percebi bem as coisas. Então eu disse assim, ok, vamos lá para isso. Só eu comecei a fazer e fui com tanta força que eu cheguei a 40 dias. Eles disseram para não fazer mais de 30 dias, eu acho que fiz 40. Eu comecei a me sentir um pouco tonta, um pouco cansada, mas eu não queria, porque eu estava a ver com um companheiro naquela altura, não queria chamar para dizer, por causa de uma dieta, vou dizer que não me estou a sentir bem, senti que aquilo era ridículo, ou ir ao médico ou pedir ajuda, porque fui eu que me meti naquilo, né? Foi a iniciativa minha, só achei, não, vou me manter forte, porque eu sempre fui assim, muito orgulhosa também, naquela altura, não tanto agora já sei pedir ajuda, e sei que pedir ajuda não é vergonha, vergonha é roubar. E então, eu toda cheia de orgulho, e vou continuar. Depois ali, ao fim dos 40 dias mesmo, acho que estava sozinha em casa, deu um sono estranho, uma coisa estranha, comecei a perder a força no corpo, depois desfaleci na cama, senti tipo uma força, a puxar forte, algo forte, fora do normal, não sei o que foi exatamente. Eu não sei se eu até morri, porque eu estava tão fraca, se foi só o levar-me para um lado, para outro sítio, para outra dimensão, para me curarem, porque eu realmente não estava bem neste mundo. E como vocês sabem, estamos num canal que a gente fala do sobrenatural, de experiências luminosas. O que a gente faz no mundo divino, no mundo espiritual, está conectado com a Terra. Foi o que eu pensei, porque já tinha algumas noções, porque a minha mãe, desde pequenina, ela já tinha um dom muito apurado para o mundo espiritual. Que é uma coisa que eu comecei a explicar antes, mas agora não estamos a falar sobre isso, mas tudo vem da minha mãe. E eu, portanto, tive essa lógica, se calhar estou-me a levar para um sítio para me curarem, ou então já morri, foi o que eu pensei. E depois senti o meu corpo tipo, muito leve, a flutuar, e senti que estava num sítio diferente, tipo uma dimensão diferente, mas não era um sonho, porque era muito vivido e eu sentia cada pedacinho.
eu podia tocar a areia, porque eu estava numa praia, quando cheguei, numa praia assim muito linda, e eu desde pequenina, como eu estava a dizer que eu tive problemas com a minha mãe e essas coisas todas, eu e a minha mãe tínhamos prometido uma à outra fazer uma viagem a Cabo Verde. Eu nunca estive em Cabo Verde, não conheço Cabo Verde, não sei explicar nada, como é que é nada, só sei que quando eu tive esta experiência, eu estava lá. Eu sabia que era Cabo Verde porque eu via familiares, que eu via por fotos, ou falava por telefone, coisa assim. Eu vi-os todos, eu estava na praia, andei na praia, na água, vi as ruas pequeninas em Cabo Verde, que eram as ruas e casas cheias de pedras, assim, um bocadinho atalhadas, que é um bocadinho as casas rurais de Cabo Verde. Quem sabe, o Cabo Verde é muito seco, a terra é seca, e eu não sabia essas coisas. Nessa altura, eu vivi, senti muito forte, como se estivesse lá. Um tempo depois, não sei como vim, não sei como é que cheguei, mas voltei a mim, mas senti sempre que tive uma presença perto de mim. Eu penso nesta altura que era o meu anjo da guarda, não sei, eu senti sempre que estava alguém guardando por mim. E quando eu voltei, eu tive uns dias ainda a recuperar, a tentar voltar ao normal, mas eu ainda estava meio cá, meio no mundo espiritual. E eu ouvi uma voz muito forte me chamar, Áurea. E eu não respondi, porque eu naquela altura ainda não sabia como fazer as coisas. Eu achei, quando a gente tem um chamado divino, ou para algo mais que a nossa dimensão, eles nos chamam claramente, por voz mesmo. Há um chamado. Eu, na altura, não respondi, não sabia muito bem como reagir. Esta experiência que eu tive foi muito intensa e foi muito forte. Marcou-me muito na minha vida, mas mesmo assim, eu estava um bocado assustada e tentei me fechar numa box, numa caixinha, e disse assim, eu não quero saber disto, isto parece que é fora do normal. Já as pessoas pensam que eu não sou normal, não fico a pensar que eu sou mais fora do normal. Só fechei aquilo como algo que aconteceu, não contei a muita gente e continuei a fazer a minha vida. Esta foi a experiência que eu tive. Certo, eu poderia até aproveitar para não distanciar muito do relato, fazer já algumas perguntas, né, sobre esse trecho. Depois você conta as outras experiências. Nessa experiência, você estava acordada ou você estava dormindo quando percebeu sair do corpo? Eu senti um sono muito forte, assim, uma fraqueza. Também não sei, porque eu estava fraca devido à dieta, devido à minha situação naquele momento. Eu senti uma fraqueza, uma sonolência muito forte. Eu fui para o quarto e eu só sei que eu me deixei cair na cama, ou eu não sei, naquele momento mesmo, se eu já tinha a sair do corpo. Eu não consigo dar com certeza, mas sei que senti uma grande... Estava muito cansado, sonolência, a perder os sentidos, e depois fui tipo puxada e levada para algum sítio, alguma dimensão que eu posso dizer, tipo que eu viajei, que eu saí de onde eu estava, mas não é possível alguém ir... Eu estava em Portugal, naquela altura, Portugal para a África, claro, em minutos ou em horas, porque Cabo Verde para Portugal há uma distância marítima, tem que se atravessar o mar, é como Portugal ao Brasil, só não era possível, e eu com aquela fraqueza toda, como eu poderia fazer uma viagem assim? Foi algo sobrenatural, fora do normal, e eu sinto e acredito que desde pequena fui sempre muito guiada e que algo me queria para algo maior, que eu sempre tentei fugir e dizer não, porque a minha mãe, quando eu era pequenina, ela cresceu com dons muito fortes, ela tinha o poder das ervas, ela curava pessoas, ela conseguia ler as cartas, conseguia ver espíritos, coisas assim mais profundas que eu nunca gostei muito também, e eu já me assustava com tudo e disse, não, espera aí que eu não vou por aí. Aí você não aceitou bem, né, essa experiência como real no momento. Não. Mas você chegou a ver seu corpo, percebeu saindo de casa ou apenas se percebeu em outra dimensão imediatamente? Eu acho que eu nunca cheguei a ver mesmo o meu corpo. Eu senti a sensação dos pés de baterem na areia. Tive as sensações todas, mas realmente não vi o meu corpo. Senti-me muito feliz, senti um amor inesquecível, senti emoções boas que a gente não tem aqui nesta dimensão. Senti algo muito bom. Estava tão bom que eu pensava, bem, se eu morrer eu vou ficar aqui mesmo, que está bom mesmo. E estava mesmo feliz dela. Mas você acha que era outra dimensão que você foi, ou você apenas fez uma viagem
em espírito para Cabo Verde e estava em Cabo Verde, de fato? É aí que eu não tenho a certeza. Parece-me mais uma viagem, porque o local existe, e como eu vi, e se eu descrever alguém que é cabo-verdiano, ou que mora lá, sabe dizer que a terra é muito seca, que as casas são muito de pedra, muito remotas, muito rudimentais, muito... Sim, muito, parece que aquelas casas a gente faz à mão com pedra, não sei muito bem como a gente sabe. E eu nunca estive lá. Você chegou a comparar com fotografias, imagens de Cabo Verde? Sim, eu vi muita coisa e eu comparei, sim, é isto mesmo. Você pensar nisso tudo. Então é provável que você tenha a sua energia, né, espiritual tenha saído do corpo e tenha ido fazer uma visita a Cabo Verde em espírito, né? E acompanhada de um guia, né, um ser que você disse que sentia a presença dele. E talvez por estar fora do corpo você se sentia muito bem, muito leve, porque o corpo realmente é o que pesa, né, e puxa a gente, nos ancora nesse mundo que é muito denso, né? Quando a gente sai dele, então a gente fica se sentindo livre e feliz, né? Talvez tenha sido isso, a sua experiência. É verdade. Tá certo. Então, você acha que depois dessa experiência, outros fenômenos ficaram mais fáceis de acontecer ou já aconteciam com você normalmente, outros fenômenos, antes dessa experiência? Ficou um bocadinho mais forte, mas eu sempre tive. Eu tenho sonhos premonitórios desde que eu era pequenina. A minha mãe morreu com 50 e poucos anos. Antes dela morrer, eu sonhei com a minha mãe, estamos a comprar pão. O pão é o símbolo da vida. Jesus fala muito do pão na Bíblia. E eu estava a comprar pão, já sabia que alguma coisa não estava errada, alguma coisa não estava bem, algo estava errado, porque a minha mãe estava um pouco doente. E não é normal, porque era uma pessoa forte, e os africanos são muito fortes, principalmente as mulheres vivem muito tempo. Com 50 e tal anos as pernas estavam um bocadinho fracas, elas não andavam bem. Nós também não estávamos muito bem, porque eu tentava ficar sempre muito sozinha, porque eu andava muito vazia, pensava, se calhar a minha família, não sei porquê, mas sempre me punha muito no meu cantinho. Não visitava muito a minha mãe, não ia lá passar os natais, e se calhar também levou um bocadinho isso tudo junto, e ela não andava bem, andava triste. A última vez que eu a vi, ela me foi visitar a mim, deu um abraço muito forte, e ela teve a vida toda esses dons, ajudou muita gente, mas a passagem dela foi muito estranha e eu tive esse sonho antes porque precisava reconciliar com ela, mas não tive essa oportunidade. Quando ela me deu esse abraço, eu sonhei com o meu anjo da guarda, viu claramente que para mim não era um sonho, parecia que ele me levou para um sítio, fui dormir uma noite e tive um sonho muito vivido. O meu anjo da guarda estava no meio do nevoeiro, em pé, com uma cara muito zangada. Isso foi mais ou menos depois da minha mãe me visitar. E depois, umas semanas depois, talvez um mês, a minha mãe faleceu, assim muito de repente, e eu não tive tempo de dizer: mãe, perdoa-me por não falar muito contigo, não te visitar, não fazer as coisas que os filhos devem fazer e cuidar dos mais velhos. Agora sei quem errei, que não devia ter sido assim, que apesar dos nossos sentimentos, nós não devemos fazer os outros sentirem o que a gente sente, não nos devemos esconder. Falar é melhor, conviver e não fazer ninguém sentir como a gente se sente ou fazer as pessoas sentirem-se piores. Porque ela às vezes também não entendia. Mas a minha mãe também tinha algo que me fez também fazer assim, foi os africanos têm uma educação muito forte, muito exagerada, às vezes, não sei se também porque têm menos nível de escolaridade, a educação é diferente, eles são muito severos na educação das suas crianças. Nem todos, mas agora já começa a mudar um bocadinho. E eu sempre senti que ela era muito dura comigo, só foi por isso também esse meu afastamento, mas nunca foi porque não amasse a minha mãe ou porque eu sou uma pessoa de mau coração. Não sou, graças a Deus não sou. E por que você acha que o anjo estava zangado? Porque devemos amar a todos como a nós mesmos, é um dos mandamentos de Deus. Eu sou cristã, agora não sou praticante de nenhuma religião, porque descobri coisas. Eu cresci católica, entretanto fui batizada, eu acredito nessas coisas todas e sei que anjos podem transmitir mensagens, ou presentemente, ou por pessoas, ou por sinais. E creio que ele estava zangado porque eu não estava a fazer o correto, não estava a cuidar da minha progenitora, aquela que Deus deu o cuidado de mim neste mundo.
eu não estava a fazer as coisas corretas. Eu penso por isso. Isso ajudou você a mudar em relação a isso, o pensamento Sim. em relação à sua mãe? Sim, que eu tentei haver mais contato, mas não foi possível, porque ela começou a piorar, e quando eu consegui chegar à minha mãe, ela já estava num caixão. A última vez que eu vi minha mãe, estava numa box, num caixão, e eu estava tão em choque que eu nem consegui chorar. Os meus irmãos todos olharam para mim com raiva, mesmo assim, pensaram, porque é que ela não chora? Porque uma das razões principais da mãe morrer, um dos meus irmãos dizia muito que era eu, que ela morreu muito de tristeza, que as pessoas tristes põem a alma tão embaixo, que trazem coisas más e as coisas acontecem. Eu não sou muito a acreditar nisso, mas eu senti muito culpada naquela altura da maneira que fui penalizada, apontada pela família. Sim. E eu não consegui chorar, não ajudou a situação. Mas você conseguiu depois algum contato com sua mãe, mesmo depois de falecida, em sonho? Sim. Alguma forma de se reconciliar com ela? Sim, ela visitou-me. Foi muito assustador, porque eu ainda não percebia, agora já percebo muito bem as coisas do divino, da matriz de Deus. Eu tinha sido batizada, fiz as coisas todas normais, tinha as minhas crenças, mas nunca sabia que o contato podia ser tão profundo e intenso. Quando ela passou, ou ia passar, porque nós passamos para a luz normalmente, quando temos umas boas almas, mas porque havia assuntos para acabar, ou alguma raiva, porque a raiva é um sentimento, ou a falta de perdão, que não deixa os nossos espíritos, as nossas almas passarem logo para a luz. Quando há algo, é tipo um bloqueio, eles ficam no meio, entre a luz e este lado cá. E acho que ela não conseguiu passar logo. O que é estranho, porque o que eu aprendi agora, os nossos anjos da guarda têm a obrigação de nos ajudar a encaminhar à luz. E não sei como é que aconteceu, mas sei que ela veio a mim revoltada, o espírito estava zangado. E senti que alguém me sufocou o meu pescoço, senti-me sufocada, senti-me atacada, tive que orar muito, rezar Pai Nosso, foi tudo e mais alguma coisa. E depois, como eu já não estava muito a ir à Igreja Católica, porque eu comecei a perceber que algumas coisas estavam ali que eu não querendo ofender ninguém, mas não concordava com algumas coisas que eles fazem ali. Então eu estava mais ser cristã, mas ler a minha Bíblia, a minha fé. Mas mesmo assim, quando eu tive essa situação, eu fui até ao padre e pedi uma missa para acalmar o espírito, para trazer algo de bom. E fiz a oração pedindo sinceramente a Deus perdão e a ela. Tentei falar com ela e dizer, olha, eu lamento o que aconteceu, mas agora já estás do outro lado, tens que ir para a luz, um dia vamos nos encontrar. E eu tive assim um tempo ainda um bocadinho baixo, mas eu acho que ajudou, ainda depois uns tempos passou e as coisas melhoraram um bocadinho. E outra coisa, peço desculpa, outra coisa, nessa altura, como eu estava um bocadinho em baixo, eu estava à procura de meditação, porque disseram, a meditação é bom, ajuda a aliviar o corpo, a espinal. E então eu fui a um centro tibetano, que eles faziam meditação de grupos e sentavam calmamente e falavam com as pessoas. Mas eu não fui procurar nada, só estava a procurar paz de espírito. Eu não estava à procura de religião, não estava à procura de nada fora do normal. E uma senhora que estava lá por coincidência, ela era médium, que a minha mãe também era médium, e disse-me que alma tão poderosa, tão abençoada, tens tanta gente a guardar, e há uma senhora que está sempre contigo. E eu ainda pensei, será que é a minha mãe? Porque a minha mãe, depois disso, acho que ela se acalmou, será que ela morreu para me guardar, para estar comigo? Eu fiquei entre ela e a Nossa Senhora, que em Portugal a gente acredita muito em Nossa Senhora, acreditamos muito nos santos, essas coisas. Eu fiquei sem saber, e ela disse-me que eu era uma pessoa muito especial, que eu tinha algo especial para fazer. E essa situação veio tudo por causa da minha mãe. Certo. Bom, e teve uma outra experiência que você falou já em 2019, que também foi muito forte. Você poderia nos contar como foi essa experiência? Em 2019 tive duas fortes, foram duas. Uma delas foi um sonho que eu tive, muito vivido, que tinha muito a ver com a minha profissão, mas que não era a minha profissão, era acerca do mundo. Em 2019 foi o começo do Covid-19. Eu sonhei com um senhor, estava acamado, eu estava com uma máscara. Estávamos a pôr uma máscara, estava com muita forte dor no peito e a sentir-se muito afagado.
E eu pensei, só que alguma coisa vai acontecer no meu trabalho. Primeiro ele estava numa cadeira de rodas, trazemos ele para a cama, pusemos dele lá, pusemos a máscara, e o sonho foi muito real. E ao mesmo tempo, como nos sonhos, no mundo espiritual, não há cronologia de tempo, ao mesmo tempo eu vi um frigorífico cheio de comida estragada, podre, a apodrecer, e vi gelo. Eu agora já estudei muito, já aprendi muito, e já sei que gelo é estagnação, e coisas podres, coisas que não estão bem no sonho, porque algo não está bem no real. Que depois eu juntei tudo e vim saber que era o lockdown, a restrição do Covid-19, era o vírus, eram as coisas a chegar. Antes de alguma coisa acontecer no mundo ou na minha vida, eu tenho sonhos premonitórios que acontecem mesmo. E às vezes é só um sinónimo ou um símbolo que depois o Ruach HaKadosh, que é um dos meus mentores, que é o Espírito Santo, me dá a indicação do que realmente é. Quando eu tenho muitas dúvidas, eu consulto o Espírito Santo. Eu não consulto ninguém. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, autodidático, por sentir, por premonições, ou por mesmo os espíritos, os meus guias me ajudarem, como o Arcanjo Miguel, que é um dos meus protetores também, que eu confiso. Você falou no Ruach HaKadosh, esse nome eu não conhecia. Ruach HaKadosh é o nome do Espírito Santo original, como eles também chamam na cultura hebraica, Jerusalém, onde Jesus nasceu mesmo. Como Jesus, eu não chamo Jesus sempre, eu chamo Yahshua. O nome dele é Yahshua. É o nome dele na língua aramaica, né? No aramaico. Eu, quando conheci Jesus, que foi dessa experiência que a gente já vai falar agora, eu só vou dizer uma coisinha, depois já vamos à experiência. Eu, quando conheci Jesus, eu chamava ele muito de Jesus Cristo, porque nós, nos católicos, chamamos muito de Jesus Cristo. E ele disse-me, filha minha, não me chames Jesus Cristo. E eu disse, mas qual é o teu nome? E ele disse, o meu nome é Yahshua. E depois ele disse-me outra coisa, sabes quando tu me chamas Cristo? Não, vem-me à memória quando me crucificaram, vem-me à memória quando puseram todos os pregos nas mãos, nos pés, vem-me à memória tudo que eu passei. Eu fiz isso por vos amar, mas não gostaria de ter essa memória sempre vivida. Ele diz que as pessoas chamam-lhe muito Cristo. Ele diz que não se importa, mas que é duro. E que o Cristo é um nome que faz muito lembrar, porque ele esteve no inferno. Ele disse-me que ele esteve no fundo dos infernos. E quando a gente diz Cristo, não só vem essa memória, como muitos anjos caídos vêm à volta da gente. E ele avisou-me, não pronuncies o nome Cristo. É meu, mas não o pronuncies. Foi-me pedido pessoalmente. Foi-me pedido. Sim. Certo. Então, nessa experiência que você teve, você acha que foi um prenúncio da pandemia, né? Yeah. Foi porque depois os meus guias pediram, quando eu tive esse sonho, compra porque eu tenho aqui um menino mais pequenino, e os africanos comem bem isso tudo, e ele disse, compra aquilo que o teu menino gosta mais, ele gosta muito de arroz, gosta muito de ter aí as suas bolachas e isso tudo, e ele disse, compra comida mais que o normal. E eu disse, mas Jesus disse, para não nos preocuparmos, que a ele devemos entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, e que não deve ser assim. Eu disse, eu vou comprar um pouquinho, mas não me vou preocupar muito, porque eu sei que Jesus vai cuidar de mim. Mas eu comprei um pouquinho, mas lembram que na altura, quando começou a haver o lockdown, houve restrição nos alimentos, que eu não conseguia comprar muito arroz. Houve uma vizinha minha que me comprou arroz e tudo. Mas eu já sabia que eu tinha que me preparar, porque eles me disseram, e tudo que acontece, eu, graças a Deus, sei o que tenho que fazer. Uhum. Você disse que foram 2 experiências em 2019. Qual foi a outra? A outra foi quando o meu filho foi batizado. Chegamos a casa, estávamos todos contentes do batismo. Eu já tive muitos encontros muito fortes. Antes de 2019 houve outro muito forte, que foi com o Ruach HaKadosh, quando eu o conheci, que eu estava a orar e que recebi o fogo santo, que chama o batismo do Espírito Santo em mim. Foi quando eu mudei muita coisa e aprendi muita coisa com o Ruach HaKadosh. Chamo minha mãe celestial, mãe. E houve essa experiência que eu senti o meu corpo a cair, eu senti o contato, que eu nunca soube que era tanto, com a minha mãe também. Mas eu nunca soube que podia ir além disso. Então esta segunda experiência foi além disso. Foi além da minha experiência que eu tive da viagem astral, foi além de tudo que se possa imaginar. E eu até hoje penso a pensar que isto não está a acontecer, mas está. Esta experiência, eu estava no meu quarto a dormir, eu tive problemas familiares, que eu perdi o meu filho, andava muito com medo de
de deixá-lo sozinho. Ele tinha o quarto dele, eu tinha o meu, mas dormia sempre juntos. Disse assim, olha, vamos dormir juntos também. Eu só tenho 5 anos naquela altura, e eu disse, qual é o problema? Vamos dormir sempre juntos. E houve uma noite, não sei se era a volta de 1h da manhã, uma coisa assim, e houve uma luz muito forte, tipo uma presença muito forte no quarto. Senti algo, eu não consigo ver, eu não consigo ver completamente o mundo espiritual ainda. Eu às vezes vejo tipo argolas, tipo círculos de luz à volta da casa, ou consigo, eles falam às vezes na minha cabeça, na minha mente, com a minha voz. Eu nunca ouvi muito bem a voz deles mesmo. A voz deles só ouvi uns anos atrás, quando eu tinha 28, 29, que eu ouvi a voz claramente quando me chamaram. Mas eu consigo sentir muito forte quando há uma presença na casa ou algo, e sei se é bom ou não. Mas o meu filho, quando ele foi batizado, até outra coisa aqui antes da experiência, que a gente esqueceu, pulamos aí. Quando o meu filho foi batizado, que a gente chegou a casa, o meu filho estava a trocar de roupa, o chamado terceiro olho, ou olho, o sexto sentido foi aberto, porque o meu filho, ao chegar a casa, eu estava no outro lado, eu estava no quarto dele a trocar de roupa, estava a trocar de roupa também, mas no outro quarto, ou coisa assim, e o meu filho gritou, mãe, que está aqui um homem no meu quarto. Eu disse, um homem não está cá ninguém. Eu depois fui a correr e ele disse que ele fez um chá, um adeus, e sorriu e desapareceu. Eu acho que era o anjo dele, foi o primeiro contato que ele teve com o mundo espiritual. E depois disso é que esta experiência vem. Para dar um bocadinho mais o achega de como é que as coisas são. O meu filho teve uma abertura, porque já vinha da avó dele, depois veio para mim. É uma coisa mesmo de família, que fomos muito abençoados. Eu acho que abençoados, sim. É um bocado assustador às vezes, é um bocadinho... Não sei se eu quero isto, porque fui escolhida. Porque nós todos temos, Paulo, todos nós temos um dom quando nascemos. Somos todos espíritos de luz. Mas uns estão mais apurados que outros, e outros entendem mais que outros. E há pessoas que não entendem nada e pensam, isto é só bruxaria, isto é só gente maluca, rezas e coisas. Mas não é assim, isso não é verdade. Bruxaria, religião, outras coisas, é tudo diferente, não é a mesma coisa, não é? O encontro divino é a nossa criação, é de onde a gente veio, é o berço da vida. Que é o universo, que é o que nos criou. A fonte, o grande eu sou. Portanto, não tem nada a ver com o que as pessoas fazem, procurar rezas e bruxarias e coisas diferentes. Cada qual acredita no que quiser, não tem nada contra isso. Mas isso é uma procura errada. Não é por aí que nós devemos procurar o que nós somos, de onde viemos, o que temos que fazer. Não é por aí. Pronto, era só essa chega. Portanto, a experiência em si, estávamos no quarto a dormir juntos, na mesma cama. Eu sentia uma luz muito forte, uma presença muito forte no quarto. E o meu filho já tinha o sexto sentido muito aberto, apurado. Porque o meu filho, ao contrário de mim, ele vê, ele fala, ele recebe informação e ele tem visões de dia, de noite. Ele não precisa rezar Pai Nosso, ele não precisa chamar essas coisas que as pessoas fazem, velas, ele não precisa fazer nada. Às vezes ele vem da escola, estava na escola o dia todo, só chega a casa e diz assim, mãe, o meu lanche aqui, olha, o Jesus está ali sentado. Mãe, olha, vê lá se o meu lanche está bom. E eu, o quê? Eu fico tipo, peraí, ele só chegou da escola, já está a pular para o espírita. É muito fácil para ele. É chamado agora, que a gente chama às vezes também a criança ídigno. Uma criança que tem mais um apuramento espiritual mais. As crianças têm uma facilidade maior que nós, porque são muito inocentes, são muito limpos, a alma é limpa. O contato espiritual faz quando a nossa alma está pura, limpa, refinada. Quando as pessoas dizem que oram, não acontece nada e vão procurar outros meios, é porque não estão a fazer da maneira certa. Eu agora sei. E nessa altura, quando essa luz forte veio, quando essa presença forte veio, o meu filho pulou da cama, como sei lá o que, e disse, mãe, eles estão aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, é os céus e não sei o quê. O meu filho tinha 5 anos, ele não sabia ler muito bem, ainda não tinha tempo para ensinar a Bíblia, mas ele sabia coisas da Bíblia sem eu ter lhe dito. Ele não estava na catequese, ele só ia à escola e vinha. Na escola às vezes fala umas coisinhas, mas não muito. E ele soube-me dizer claramente quem era e não era, e como eles estavam vestidos. Ele disse-me que Jesus tinha uma coroa, ele disse-me que tinha um cinto, que era um robe branco, comprido, que ele não conseguia ver Deus, mas que era uma luz muito forte, que fazia a forma de um ser de luz muito alto, muito poderoso. E que eu quando ele disse isso, como eu não conseguia ver, eu fiquei a pensar, 1 da manhã, às vezes há coisas ruins que vêm, a gente nem sabe porquê. Só comecei a usar todas as rezas que eu sabia, mas algumas. Oh, Jesus, vai lá, Maria.
Rebuque de nome, mandem fora agora, fazer todas as coisas para ir embora. E o meu filho disse, não, mãe, para, que eles vão ficar furiosos, porque estão a ficar ofendidos. Eles vieram aqui, com todo o respeito, para estarem com a gente, para nos dar esta oportunidade, e tu estás a mandá-los embora. Se não, eu estou a mandá-los porque eu não sei se é Zezibu, não sei o que é que estás a passar aqui. E depois o meu filho, lá com um bocadinho de paciência, disse, mãe, acalma, porque eu agora estou a ver a mão de Deus. Ele não conseguia ver nada, mesmo de Deus, mas quando eu comecei a ficar furiosa, ele viu uma mão claramente, uma mão muito grande, que fez tipo que ia lhe dar uma chapada, um soco, e para fazer com que eu me acalmasse, eu estava a ficar um bocadinho coisa. E depois, quando ele me disse isso, eu me acalmei. Eu disse, ok, pronto, não precisa de nada mais. E o meu filho também estava a ficar assustado, porque pensou mesmo que ele ia lhe bater ou alguma coisa. A mão de Deus muito forte. Entretanto, quando eu me acalmei, ajoelhei o meu joelho, eu fiquei quietinha, o meu filho também ficou quietinho, eles falaram, nós estamos aqui porque já tínhamos chamado, e tu também tens chamado muito, tens orado muito. Estamos aqui porque chegou a altura de começarmos a ajudar mais aqueles que já foram escolhidos, porque há muita gente escolhida, não fui só eu. Em 2019 houve muita gente, houve muitos relatos de pessoas que receberam a presença de Jesus, a presença de anjos, não sei se de Deus. Nós recebemos eles todos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, guias, eu não sei, nós tivemos uma bênção completa. É chamada, como é que a gente diz? O grupo celestial completo, a hoste completa. Eles vieram todos. E eu até disse assim, mas espera aí, eu não sou digna de tanto. Eu não sou nada. Porquê? E depois ainda comecei a debater e disse assim, mas espera aí, quando Moisés estava no monte, ninguém se podia aproximar porque havia lá um fogo sagrado e Deus disse a ele, tira as tuas sandálias, os teus sapatos, porque estás num solo sagrado e não és digno de estar. E falou com ele de uma distância. E na Bíblia também diz que as mulheres não devem orar, as mulheres também não devem, no tempo antigo, mas não, depois de Jesus as coisas mudaram um bocadinho, mas fala muito das mulheres, fala muito dos estigmas da religião e das mulheres, fala muito que ninguém vê Deus e fica vivo. E eu disse, não, isto não bate certo, isto está tudo errado. Comecei a debater, até senti um bocadinho que eu estava a desafiar Deus, que não devemos fazer isso. Depois senti muito mal, pedi perdão a Deus muito. Eu naquele momento comecei a fazer perguntas patéticas, ao mesmo tempo com sentido que qualquer ser humano iria fazer. Perguntei, mas se tu és Deus, porquê que o mundo está como está? Porquê que há crianças a morrerem? Porquê que há tantos inocentes? Porquê isto? Porquê? Comecei a fazer perguntas assim. E Deus só me disse, tu sabes que tudo que tu fazes tem um retorno, tudo que tu plantas recebes de volta, bom ou mau, porque as parábolas de Jesus na Bíblia faz todo sentido. E Deus disse que o que nós fazemos, especialmente os adultos, afeta a nossa geração, as nossas crianças, porque, como Jesus disse, o reino dos céus pertence às crianças. A criança é pura e inocente. Se todos nós fôssemos como uma criança, estaríamos sempre com o Espírito de Deus, sempre na divindade, na matriz sagrada. E ele fez-me explicar, naquele bocadinho, pouco falando, disse-me muito. E depois, quando eu consegui-me chegar mais a Jesus também, e disse a Jesus, sempre tenho chamado por ti, tenho sofrido muito, tem-me acontecido muita coisa. E ele disse, eu tenho estado sempre aqui. Tu não tens feito as coisas para me conseguires ouvir claramente, então me veres, que é o jejuar, limpar o seu corpo. Naquela altura eu estava na religião e ele disse, eu não sou religião. Tu não me encontras na religião. Eu sou mais... como ele estava a dizer, eu sou mais entendimento, eu sou mais sabedoria, eu sou além da religião. Eu não preciso velas, rezas para vir até ti, Áurea. Falou com uma maneira e eu disse, oh meu Deus. E depois eu disse, eu não sou digna disto, nem sei. E depois eu lembro-me que, eu te apontei aqui para não me esquecer, quando houve a primeira visita, foi-me pedido pelos anjos que vieram com eles, ao hoste celestial, que a casa estava muito cheia. E eu disse, cheia como assim? Só cá eu e o meu filho. Que precisava limpar os móveis, estavam com muitos livros, muita teologia, e que tudo é energia, nós somos energia. E que a energia carrega coisas, boas e más. Foi-me pedido para retirar algumas coisas, foi-me pedido para limpar a casa de uma maneira espiritual. E foi-me pedido, se eu estava pronta, foi-me perguntado se eu queria aprender do ponto de vista divino, da matriz original,
o que é verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a gente todos nós sabemos. Foi o que Jesus me disse: filha minha, tu queres aprender realmente quem eu sou, de onde vieste? Tudo que está, as perguntas todas, sempre fazer as perguntas, eu vou te ensinar tudo do princípio. Queres? Eu disse sim. Então acalma-te, que eu venho aqui em paz e eu não vou deixar. Desde 2019 eu vou começar a preparar as pessoas para algo grande, que está a chegar muito perto. Eu penso que, de acordo com a Bíblia, com o Apocalipse, nós vamos ter um momento da tribulação. E o que Jesus me explicou é que, infelizmente, os seres humanos estão bloqueados na terceira dimensão. A terceira dimensão é materialismo, é quando a gente não sabe controlar muito bem os nossos sentimentos, a raiva, o perdão, essas coisas, que o ser humano tem que ultrapassar para chegarmos à quarta, à quinta dimensão. E Jesus disse que ele veio empurrar um bocadinho mais, porque está um pouco difícil. Jesus disse que nós somos todas crianças dele, que ele gosta que a gente somos todas crianças e Deus também, mas que a criança cresce, a criança aprende, a criança não vive dos mesmos erros. Quando Jesus me falava ou ensinava alguma coisa, eu não conseguia nem falar, porque ele fala bonito, ele é bonito em todo o sentido. Ele é bonito em ensinar, ele é bonito na sua majestade, ele é bonito na sua luz, ele é bonito em tudo. E para quem duvidar sobre a minha experiência, eu digo uma coisa: eu não quero nem saber, porque eu tive a experiência e sinto-me tão feliz. Ele me ensina muito e tem me ensinado muito. O que ele me disse é que ele veio preparar. E ele confessou-me 3 coisas que eu não tinha a certeza, mas agora sei. Eu perguntei: tu és Deus? Ele disse: sou parte, sou filho. Quando alguém ora, diz Jesus meu Deus, está errado. Eu não sou Deus. Isso foi uma das coisas que ele me clarificou muito, muito bem. E depois outra coisa, que há uma expressão agora que muita gente fala, que o reino dos céus está dentro de nós, que o mundo espiritual somos nós, que nós somos conectadas a um todo. Ele disse que é verdade, mas ele disse que, apesar que muita gente pensa que tudo que nós criamos dos céus e do inferno vem das nossas emoções, vem do nosso espírito, não é verdade. Ele disse-me que há um sítio que é muito longe do nosso planeta, que é tipo uma outra dimensão. Ele não me falou se é um outro planeta realmente, ou se é um local de uma dimensão diferente, ou maior que a nossa, mas existe um local realmente, que ele diz que é muito organizado, que tem tribunal, que tem a sala do trono de Deus, que tem tudo que a gente chama reino dos céus, e que existe mesmo. Eu depois, por acaso, quando ele me disse isso, eu lembrei-me quando a NASA fez uma fotografia dos reinos dos céus, aí há uns anos atrás, não sei se você viu. Há uma foto mesmo que eles tiraram há um telescópio, acho que é o Hubble, alguma coisa assim, que tirou uma foto mesmo. E eu disse: mas isso bate certo com o que eu pesquisei, falei. E depois perguntei: então, mas quando tu morreste, ressuscitaste, Jesus, eu lembro que me disseste a Maria que ainda não tinha sido ao teu pai, que ainda não estavas pronto. Então foi quando fizeste a viagem para esse local. E ele disse sim. Só isso aí tudo bateu certo. Eu comecei a fazer perguntas que qualquer pessoa faria e ele respondeu-mas todas. E eu perguntei a ele, pronto, que realmente ele é um espírito. Eu perguntei: és um espírito ou és um renascido do corpo? Ainda não és espírito, mas és vivido de alguma maneira. E ele disse: eu sou algo between, entre o meio. Ele não me quis explicar mais e eu não pude, não quis aborrecê-lo. Não quis explicar mais, porque eu tive uma experiência com Jesus antes dele vir completar a minha casa, que a gente não falou ainda. Foi antes dessa experiência que eu rezava sempre às 23 horas, porque alguém me disse que as 23 horas pertencem a Jesus. E eu orava sempre às 23. Foi quando eu fui debater a guarda do meu filho no tribunal. Eu orava sempre a essa hora e sentia muita presença dele. Eu via muitos números 33, muita coisa que eu fazia, compras, matrículas do carro. Só sabia que ele estava perto de mim e ele falava na minha mente, como ele estava sempre perto de mim. Às vezes ouvia claramente, outras vezes não. Só eu sabia que ele estava sempre comigo. E que ele sempre foi um verdadeiro. E que a gente, quando pensa: será que é ilusão? Será que Jesus era só um homem e as pessoas fizeram uma história dele? E eu fiquei muito contente de saber que não era uma história, não era uma fantasia, que ele é real. Mas me diga uma coisa, esse diálogo, né, que você teve com Jesus, foi no dia que seu filho viu ele aparecer? Foi no dia que, nessa madrugada, e não foi nos dias seguintes. Por uma semana ou duas foi muito intenso, eles não deixaram a casa. Tudo que estava na casa, mobílias, roupas, acho que até os vizinhos pensavam que a gente estava loucos,
de manhã até altas horas da madrugada a arrastar móveis, a arrastar coisas, a pôr sacos e sacos de coisas na rua. Lembro-me que foi muito forte. Lembro-me quando o Arcanjo Miguel se apresentou a mim, eu estava um bocado assustada, porque eu disse, não, espera aí, há tanta coisa no mundo para fazer, há tanta gente que está a morrer, há tanta gente que precisa de ajuda, o que é que vocês estão a fazer todos na minha casa? Eu acho que isso é demais. E depois até o Senhor, o Altíssimo, o Jeová, Yahweh, nós árabe, hebreu, nós chamamos ele outros nomes também, como Yahweh, Adonai, Jave, Elohim, muitos nomes a gente pode chamar. Ele disse, esses todos sou eu. Eu disse a ele, ok, obrigada. Era o anjo? Não, Deus. Nós damos muitos nomes a Deus. E ele disse que ele é esses todos. Todos que chamarem, ele é Deus. E eu estava a debater porque que eu tinha anjos na casa, com o mundo na situação, toda a gente ali, porque eu não sou egoísta, Paulo. Eu acho que todos temos que ter direito a um bocadinho. E eu achei aquilo, eu disse assim, não pode ser. É demais. E depois Deus disse, por que reclamas, filha? Tu foste abençoada. Tu sabes que eu sou um Deus muito... como é que ele diz? Eu sou um Deus ciumento. A Bíblia diz jealous. Muito ciumento. Eu gosto que os meus filhos passem tempo comigo, que me deem atenção, que me amem. É tudo que eu peço. Tu sabes quantos nesta rua onde tu moras? Eu tenho uma rua aqui que tem mais ou menos, onde eu estou agora, que tem mais ou menos uns 102 apartamentos ou mais, casas. E ele diz, sabes quantas pessoas realmente passam tempo comigo? Quantas pessoas me adoram? Nesta rua não há mais de 5. Eu fiquei a olhar para ele, deve estar a acusar com tanta gente aqui, mas não disse, não estava a pensar, mas claro que ele sabe os meus pensamentos, mas pronto, fiquei a pensar. E depois, a calma, eu entendi que ele me queria dar um presente, que era um presente divino e que eu devia me calar e aceitar. Tentei várias vezes debater, querer dividir, tentei fazer alguns recordes, eles disseram que não queriam que eu recordasse nada, pediram que eu aceitasse as coisas como foram. Esses dias foram 2 semanas muito intensas. O Arcanjo Miguel e os anjos trabalharam muito comigo para me ajudarem a fazer a posição certa das coisas da casa. E depois Deus chamou-me para me sentar aos seus pés para falar comigo. E ele disse, sabes, outra coisa que as orações não são atendidas realmente, que às vezes nem quero ouvir. Quando ele disse nem quero ouvir, fiquei sem olhar para Deus, ouve sempre, Deus é amor. E ele disse porque... por exemplo, vocês às vezes quando se põem de joelhos ou para orar, algumas pessoas nem se põem de joelhos, ele disse-me, algumas pessoas oram na cama, vão para a cama, ali todos assim um bocadinho preguiçosos, olha, obrigada pelo meu dia, Deus, Pai Nosso, orações automáticas e já vai. As pessoas não falam comigo de pai para filho. Não há uma conversa franca, sincera. Quando tu tens o teu pai ou alguém da tua casa, vais trabalhar e voltas, não dizes, como é que foi o teu dia? E vocês não falam e riem e conversam. E diz assim, eu quero o mesmo, porquê que eu não tenho direito? Sempre que tu és invisível, as pessoas não te veem, eu fico a pensar, aquelas coisas assim, passo a expressão, estúpidas. Mas pronto, é isso mesmo. E depois ele disse, lembras-te nos tempos antigos, da Idade Média, de Abraão, Isaac, Jacob, dos grandes profetas? E eu disse, era vida difícil, sim, desses eram os verdadeiros que se dedicavam a mim. Sabes que eles dormiam... às vezes, cada semana num sítio diferente, tinham que montar tendas, tinham que fazer agricultura, aprenderam muita coisa quase sozinhos e que foi dura a vida. E tu sabes que agora vocês têm os vossos apartamentos, eu detesto essas casas cheias de cimento, que separa tem barreiras entre as pessoas. E ele disse, eu gostava tanto que as pessoas vivessem em tendas outra vez. Pai, está tanto frio. Eu fiquei assim a dizer para ele. E cada coisa que ele dizia, eu debatia, mas eu comecei a baixar, assim, deixar ele falar. E depois ele estava-me a explicar que as pessoas, quando viviam nas tendas e viviam nos tempos dos nossos profetas, eram mais felizes. E eu comecei a juntar as coisas. As pessoas viviam mais, não estavam tão doentes, mas é estranho, pois há aqui uma metáfora, há coisas que não conjugam, como, por exemplo, agora temos mais acesso à medicina, temos mais coisas mais fáceis para detectar doenças, mesmo assim parece que vivemos menos. Algo está errado, há aqui um paradoxo, há algo que não se entende. Mas tudo que ele me disse faz sentido. E lembro-me que o meu filho, com a sua ingenuidade
ao mesmo tempo com alguma esperteza, ele disse: então tu és um Deus dos velhos tempos, the old times. E depois Deus disse: podemos dizer que sim, que eu continuo com as minhas tradições. E depois o meu filho disse: isso é duro, assim, com a sua ingenuidade. Mas eu acho que Deus queria passar que as tradições não podem ser perdidas, porque nós estamos a perder. Mas tradições não é as tradições do homem, porque as tradições do homem estão a estragar o planeta e a sua própria vida aqui. As tradições que Deus incutiu para nós fazermos, as suas regras, os seus mandamentos, a maneira que Ele quer que nós vivemos, foi perdida ao longo dos anos. Tanto que Jesus, quando veio, disse: algo que me pedires a mim, te darei para a glória do Pai. E falava muito o meu pai, em nome do meu pai, sentia-se o amor, sentia-se o carinho que Jesus tinha por Deus e tem por Deus. Só a mensagem, porque às vezes as pessoas, eu também fiz isso, as pessoas separam o Velho Testamento do Novo Testamento, dizem, eu também fiz isso e lembro muito bem, que o Velho Testamento, Deus parece que é um carrasco, que era o Deus sanguinário, que era muitos reis mortos para o seu povo e que só queria saber de Jerusalém, de mais ninguém. Eu fiz essa pintura, eu fiz esse quadro e eu, por acaso, eu estava a pensar e acho que Deus ouviu os meus pensamentos e disse-me: pensas que eu sou assim, não é? E eu disse: eu não sabia que tu eras amor, eu não sabia que tu podias estar perto de mim. Eu, a minha vida toda, tive uma vida dura, porque a minha mãe era um bocadinho dura comigo e as coisas. Eu nunca encontrei verdadeiro amor, mas agora eu sei que amor existe e que tu és verdadeiro e eu sinto-me envergonhada, porque eu até li umas revistas aí, uns anos atrás, que ele dizia: será que Deus existe? Será que ele ainda está no controle? Eu li umas revistas que falavam coisas assim, que magoam muito. E eu perguntei: mas porquê que ficas quieto quando as pessoas te ofendem? Quando as pessoas têm pensamentos maus contra ti? Quando tu és o Criador? Quando tu com um dedo podes destruir tudo? Ele disse que não é assim, não é pela força. Jesus também disse isso, não é pela força. Há escolhas, há o livre-arbítrio que eu respeito. Apesar que as pessoas não respeitam aquilo que eu incuti, daquilo que eu disse que era certo, e as pessoas põem como não certo, pensam que são deuses, porque Deus único sou eu. Eu amo muito os meus filhos e espero a toda a hora, como Jesus fez a história do filho pródigo, voltar a casa. Espero os meus filhos voltarem a mim. Ele contou muitas coisas, ele falou-me também que como o sistema está, que ele não pode deixar outro sistema como está. Foi muitas coisas e até hoje eles estão cá, não me foi deixada a casa, eles vão indo e voltam. Agora aliviou um bocadinho, porque eu tenho que trabalhar, manter as coisas. A outra coisa que Deus me disse, que eu perguntei a ele, essa foi patética, isso foi uma coisa que eu fiz que eu até me arrependo, disse assim: espera aí, se vocês estão aqui todos, a vida está tão difícil, daí o Euromilhões, a coisa fica fácil e eu posso ficar com vocês todos os dias, assim. Mas estava assim um bocadinho tão a brincar, e ele disse-me assim: tu sabes que eu gosto do trabalho duro? Eu falei que eu gosto muito do tempos antigos. Eu gosto que as pessoas tenham as coisas pela sua mão, pelo seu trabalho. E disse assim, pai, peço desculpa por isso. E depois eu não passo muito tempo com eles agora, porque tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu filho, da casa. E ele às vezes pede-me: filha, não vais trabalhar hoje, não? Disse assim: mas eu tenho que ir, pai, porque se eu não trabalho, como é que eu pago as contas? Assim, eu dou um jeito este mês. Mas não é porque eu pedi. Ele disse: eu dou um jeito este mês. Não vai trabalhar hoje, não? E eu às vezes, se falta trabalho 1 ou 2 dias, o meu patrão me pergunta: o que é que tu tens? Assim, tenho apontamento, eu estou doente, uma coisa, mas sinto-me tão mal porque eu não gosto de mentir. E Deus disse assim: eu também não gosto de mentas, mas para ficar comigo, eu sou Deus, eu sou rei, e aquilo que eu digo é escrito, feito. Eu às vezes falta trabalho, ficar com ela, já cheguei a falta trabalho, vou dar às 6 da manhã mesmo, às 7, ou à hora que for, estou com ele o dia todo. Às vezes cozinhamos juntos, fazemos pão, ele ensinou-me a fazer pão de Israel que eu não sabia fazer. Jesus ensinou-me como é que eu devo tratar a fruta, ele falou-me dos químicos, ele falou-me de como é que deveríamos ter uma alimentação saudável. O arcanjo Rafael, que há uma parte dele da Bíblia, veio até mim e me ajudou muito também. É uma experiência que se manteve até agora, mas temos tido muitas. Ultimamente, essa questão da Rússia, eu já sabia também, me foi dito que um país do norte, a Rússia, o país do norte, iria brevemente fazer uma grande revolução
em toda a Europa, e que uma das primeiras coisas que ia acontecer era um crash financeiro, e que eu tinha que ter sempre, que eu conduzo, eu tenho um carro, que eu tinha que ter sempre o combustível cheio, disseram para eu ter sempre os meus documentos em ordem, porque vai haver uma lei marcial. Eles disseram que a Rússia é o princípio, mas ainda vem muito mais depois disso. Eu tenho tido muitos sonhos, me foi pedido para ter tudo organizado, tentar focar mais ou menos como é que eu quero as coisas, se algo acontecer, se eu tiver que deixar o sítio onde estou de repente ou alguma coisa. Falaram muito em lei marcial. Às vezes nós sentamos, como se estivéssemos na escola, escrevemos, ele dita, a gente escreve, a gente desenha, já fizemos o planetário, já fizemos a reconstituição de Jesus quando ele morreu e agora quando ele vem, tudo do ponto de vista de Jesus. Foram-nos dados muitos segredos, muitas portas abertas, muitas bênçãos. Portanto, essa é a nossa história. O Ruach Kadosh, a mãe, me deu um entendimento da Bíblia diferente, e Deus também um bocadinho. Quando havia aquela questão que muita gente tem, a Bíblia é verdadeira? A Bíblia tem algum poder? A Bíblia está toda certa? Ruach Kadosh disse que a Bíblia não está toda certa, foi alterada, está confirmado. Faltam capítulos. A Bíblia é uma inspiração divina, sim, isso tudo está correto, mas a Bíblia está sido interpretada um bocadinho diferente, não como Deus queria ao princípio. A Bíblia está levada muito mais como um livro para ler, um livro de inspiração espiritual. Deus disse-me que quando estamos doentes, quando temos problemas financeiros, quando temos problemas na família, a Bíblia tem um poder muito grande. E uma das coisas que ele me ensinou, por exemplo, eu não estava a conseguir dormir bem, tive alguns problemas com o meu marido também. Ele disse, o número 7 de salmos, ler 7 salmos à noite antes de dormir ajuda muito. Foi-me dado direções como devo pôr as coisas juntas. A Bíblia está em código. E quando a gente põe os códigos juntos, é uma chave aberta para o mundo espiritual. Foi-me dito que o mundo espiritual está sempre aberto. Está aberto e tem comunicação entre a terra e o céu. Uhum. E que as pessoas é que não sabem chegar a ele. E que há muita mentira, que eu também estava lá, eu já não estou na matriz, eu já não estou no sistema, eu saí, que é o automático, é seguir tudo o que toda a gente faz, é as tendências da sociedade, eu já não estou. É a teologia que Jesus detesta, que a gente tenta explicar o que era Jesus, tentar explicar as coisas que já têm explicação. A Bíblia explica-se por si própria, foi o que o Senhor estava-me a dizer. Mas a Joá estava-me a dizer que é muito fácil chegar a Deus e a Jesus, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque as pessoas não se querem humilhar, as pessoas não querem trabalho duro, as pessoas, quando não entendem, procuram outras fontes, e essas fontes são erradas. E Deus fica zangado, e Deus é um Deus ciumento. E quando nós procuramos outras fontes e fazemos coisas que Deus não gosta, porque todo o pai que gosta do seu filho tem que o corrigir. E quando eu perguntei a Deus também porque é que a gente sofre tanto e porque tantas coisas são más, e ele diz que nós criamos isso também porque a gente faz coisas que ele não gosta, né? Coisas que vai contra a vontade dele, porque, como a Bíblia diz, a vontade do pai e a vontade do filho, né? Acima de tudo, podemos fazer a vontade deles. E quando nós tentamos fazer as coisas por nós próprios, fazemos à nossa maneira, é aí que a justiça divina vem. E depois ele disse assim, mas espera aí, onde é que está o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro veio, limpou tudo, já está. A gente diz assim, arrependo dos meus pecados, como há muitos pastores que fazem, já vi fazerem, arrependo dos meus pecados, o sangue de Jesus aceita Jesus, estou salvo. E o pastor diz, olha, vai, já não tens mais pecado, és limpo, Jesus te limpou, já não precisas fazer mais, estás salvo até o fim. Isso é mentira, isso é uma heresia contra os sentimentos de Deus. E eu aprendi tanta coisa, isso é mesmo errado. Ele disse-me que apesar de a gente se arrepender e sermos lavados no sangue do Cordeiro, a gente tem que manter, porque o Velho Testamento está ligado ao Novo. A gente não perdeu, nada foi mudado. É uma conexão que está junta. Até Jesus disse que ele não veio para acabar com os mandamentos, ele veio para cumpri-los. E eles amaram o meu Pai. Um dos mandamentos principais é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Quando a gente ama aos outros, fazemos as nossas coisas, estamos a amar ao nosso Pai, a Deus. E isso foi um ensinamento tão grande, tão precioso que me foi dado. Deus disse-me, tens tudo de mim, minha filha, desde que andes comigo. Faças aquilo que... Eu lembro que uma vez fiz algo que ele não gostava. Eu estava um bocadinho
perturbada com o meu marido, e ele fez coisas que não eram certas, e eu pensei que eu também pudesse fazer. E eu nem sou dessas coisas, eu não sou de beber, não sou de fumar, eu não sou de sair, eu não sou de estar com pessoas por nada. E eu fiz coisas que ele não gostou, e eu lembro de ter um sonho muito vivido de um espelho, um miro, partido, rachado. E eu perguntei ao Ruach Kadosh o que é que isso significava, porque eu ainda não entendia. E ele disse que nós somos a imagem de Deus, que nós devemos viver, fazer aquilo que Deus gosta. E que eu fiz algo, eu fiz coisas que ele não gostou. Isso era um sinal que a nossa aliança, porque Deus faz aliança connosco sempre, a aliança é renovada. E que eu fiz coisas que ele não gostou e que parti a aliança, que eu precisava renovar a aliança com ele. Quando eu encontrei uma oração muito forte, está em inglês, por acaso não sei em português, que é uma oração quase 3 páginas, que ensina a renovar a aliança com Deus, com Jesus. Nós precisamos renovar o sangue, precisamos honrar o sangue de Jesus que nos lavou. Para quem acredita em Jesus, há outras pessoas que não acreditam em Jesus, que acham que não é por aí, que há outros caminhos. Tudo bem, eu não quero ofender nem levar ninguém para esse lado. É uma escolha, cada qual tem a sua escolha. O meu ponto de vista, Jesus é o caminho. E eu encontrei, estou feliz. Eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Mas a verdade que eu encontrei, estou muito feliz, e acho que a minha experiência, é por isso que eu estou aqui hoje também, há pessoas que se escondem, pessoas que têm... Eu um tempo estive escondida, mas eu penso que é tempo de falar, e Jesus pediu-me, quando Ele me ensina, não é para mim, é para todos. Quando ele me ensina, quando Ele me ajuda, Ele gosta que eu partilhe. Ele disse assim, eu te encho de presentes, eu te dou tudo o que tu queres. Custa-te muito partilhar a palavra. E eu, mas eles não acreditam, o outro chamou-me nomes. Eu antes eu era assim, mas agora já não faço isso. Agora, eu tenho uma irmã que ela nunca acreditou, a minha filha mais velha também não. A minha filha mais velha diz, mãe, eu não sabia que tu tinhas essas coisas. Eu, quando era pequenina, não me lembro, porque eu escondia muito, né? Só dizia que tinha sonhos, mas não falava muito. E depois a minha filha diz muitas vezes, mãe, eu não sabia que era assim. Tive um debate muito grande com a minha irmã. A minha irmã disse, tu andas muito deep, muito profunda nas coisas da religião. E eu disse, não é religião mais. É uma filosofia de vida, é um acreditar, é uma nova sabedoria, é verdade, é de onde viemos, o que realmente somos. A minha irmã disse, isso tudo é a mesma coisa, religião, espírito, é tudo igual, se não misturas as coisas. Estás a ficar e dizer, louco, ainda passas para o teu filho também já passa a ver as coisas, é tudo da tua cabeça. Diz assim, ok, obrigado, eu entendo a tua perspectiva, mas a minha perspectiva é diferente, sem querer te ofender, minha irmã, te amo muito, e ela disse assim, se amas-me muito, deves passar mais tempo com a vida e esquecer essas coisas fantasias. Bem, não é fantasia, é algo que eu acredito muito profundo. Tive experiências, tenho provas, tive muitos milagres, tive muitos livramentos, coisas que posso testemunhar e que sei que é verdade e que também tem pessoas que testemunharam, como o meu filho e outros. Mas a minha irmã foi sempre negando e dizendo que não é por aí, que eu sempre fui diferente, que ela entende, que ela me ama, mas que eu devia acordar. E eu disse a ela, lamento te dizer, mas acho que muitos deste mundo estão a dormir e não sou eu. Eu lembro-me que antes de acordar completamente para a verdade, eu via muito número 11, porque as pessoas também dizem que os números têm a ver com a astrologia, não é verdade. Os números têm muito a ver com Deus. Deus criou o mundo em 7 dias. Quando Jesus morreu, a gente fala muito de 3 dias. A gente fala muito o primeiro dia, que é o número 1, que é Deus. Falamos muito de números muito significativos que vem na Bíblia. A Bíblia está cheia de números em muitas coisas que a gente ali vê. E quando eu vejo os números, por exemplo, quando eu vejo muito 11, naquela altura eu associei muito às passagens da Bíblia. Eu não vou tarôs, essas coisas que as pessoas fazem, que Deus não gosta. Eu associei à Bíblia o 11, e eu fui, acho que é o John 11, João 11, se eu não tiver engano, que diz, o nosso amigo está a dormir, Lázaro está a dormir, vamos acordá-lo. E eu estava sempre a ver 11. Era eu que ainda estava a dormir para o mundo espiritual. E depois, quando eu chequei a passagem da Bíblia, João 11, e vi que eu estava errada, que eu precisava acordar. E quando a minha irmã disse
que eu tinha que acordar para a realidade, eu percebi que ela que não está na realidade. Aí deu sentido às coisas. Me diga uma coisa, esse seu diálogo, quando você fala com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, você vê eles falando e você escuta a voz deles? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.